Boa tarde a todos, espero que tenham tomado o vosso cafezinho, as vossas águas, que está a ficar um bocadinho quente. Pedimos desculpa pelo acontecido. O ar-condicionado está a trabalhar, mas somos bastantes, parece que não está, mas está. Mas realmente com tantas luzes, com tanta pessoa, não é fácil o ar-condicionado resistir. Enquanto todos vão descendo e se vão sentando, eu vou apresentando o próximo painel. O quinto painel de Teutónio Lima tem o título O Treinador Moderno, Liderar, Formar e Potenciar Talento. Aqui temos uma equipa de treinadores da área do futebol, mas eles vão trabalhar a temática de uma forma mais transversal para todas as modalidades, como é hábito em todas as nossas sessões. Temos o José Vala, que é treinador de futebol, com 7 épocas como treinador adjunto do Mr. Gila e 13 épocas como treinador principal, destacando o raro feito dos 10 anos no mesmo clube, o Caldas Sport Clube. Isto hoje o Caldas está aqui assim bastante representado neste congresso. Inês Aguiar é selecionadora nacional de futebol feminino sub-16, tendo já sido adjunta em seleções femininas de sub-19, sub-23 e sub-17, com apuramento para o europeu neste último escalão. Walter Pinheiro é treinador de futebol e coordenador do clube de futebol metodologia TOCOF, que significa treino de otimização das competências de futebolistas. Portanto, agradeço que assumam as vossas posições. E Walter, o palco é teu. Muito bem, então a sala já está um pouco mais vazia, é compreensível, a hora já vai tarde. No entanto, eu acho que vamos aproveitar aqui para aprender ainda um pouco mais. Antes de falar um bocadinho dos nossos convidados e de começarmos também com as questões que vou trazer aqui para o debate, eu gostaria em primeiro lugar de lembrar que este painel tem o nome do professor Teutónio Lima. E de facto eu acho que alguém tem que ser lembrado porque foi treinador, professor, mentor, um pedagogo, numa época em que não havia a sagacidade que hoje existe de publicar em revistas de alto impacto, alguém que produziu imensa literatura, que nos influenciou a todos também, e por isso eu acho que é da mais elementar justiça podermos pôr-nos de pé e bater palmas também. Eu acho que faz muito sentido. Muito bem, depois desta singela mas sentida homenagem, peço embora a Carolina já tenha feito também alguma apresentação dos nossos convidados, eu gostaria de complementar um pouco aquilo que é o currículo dos nossos convidados. E gostaria de começar por dizer o seguinte: têm coisas em comum, que partilham, e depois têm coisas que os distingue, e aí se vai tornar também mais rica a nossa conversa. Bom, dizer que têm em comum, primeiro, a grande paixão pelo treino, futebol. Ambos foram praticantes, isso também tem o seu relevo, naturalmente, para mim tem o seu relevo, não têm que ser profissionais, mas também tiveram essa experiência enquanto praticantes. Têm também uma sólida formação superior, com licenciatura na área das ciências do desporto, na área da educação física, mestrado também na área da educação física, a Inês, e também o José Vala na área da psicologia. São também treinadores que têm a certificação de grau 3 UFA da Federação Portuguesa de Futebol, e depois as diferenças que naturalmente os separam e que vão enriquecer a nossa conversa. A Inês, uma experiência, apesar de ser ainda bastante jovem, uma experiência já muito significativa no que diz respeito às seleções jovens portuguesas, onde já trabalhou com diferentes seleções, portanto um trabalho já bastante consistente no que diz respeito ao futebol feminino. O José Vala, alguém que eu já conheço há bastante tempo, já privámos também num espaço semelhante a este, é o treinador, creio eu, com mais jogos na Liga 3,
fez trabalhos impressionantes no Caldas. Claro que nós vamos centrar sempre mais nas meias finais, onde podia inclusivamente ter passado à final, quando obrigou o Benfica, um grande Benfica, a ter que ir aos penaltis, mas o trabalho foi feito no Caldas nestes longos anos, foi de facto um trabalho de enorme excelência. Feita aqui esta apresentação dos nossos convidados, vamos então iniciar com as nossas questões. E o tema do nosso painel é o treinador moderno. Bom, e é verdade, se olharmos ao treinador de futebol, até há 20 anos, há 30 anos e ao de hoje, até a indumentária, a roupa, o cabelo, tudo é diferente, tudo é diferente. Mas aquilo que eu gostaria, e vou começar pela Inês. Inês, qual é aquela característica humana, e gostaria também depois que me justificasses, aquela característica que tu achas que é indispensável para que se possa ser um treinador na atualidade? Antes de mais, agradecer também aqui o convite endereçado para estar aqui presente. E, em segundo lugar, queria também dar os parabéns por este congresso e pela diversidade de tudo o que tem se falado aqui, porque temos falado do desporto em geral e tenho a certeza que o futebol tem muito a aprender com todos os outros desportos e os outros desportos têm um bocadinho a aprender com o futebol. E quando assim é, e quando trabalhamos todos em conjunto e quando sabemos da nossa ignorância e mesmo assim nós queremos aprender com os outros, acho que estamos num bom caminho para crescermos e para desenvolvermos um bocadinho também as nossas competências como treinador. Depois, respondendo aqui um bocadinho à questão, e não tirando aqui também aquilo que o Mister disse da humildade, acrescento à humildade aqui um bocadinho também da sinceridade, e quando eu falo da sinceridade, não é sinceridade para com os outros, mas também a sinceridade para connosco mesmo. Mas, mais do que tudo isto, a sinceridade, eu falaria daquilo que eu acho, da minha curta ainda experiência como treinadora, eu falaria da adaptabilidade. E quando eu falo disto, eu acho que nós treinadores, cada vez mais, nós temos que adaptar-nos a diferentes contextos, seja o futebol de formação, seja o futebol sénior, seja o futebol internacional, seja o desporto em geral. No entanto, também temos que nos adaptar na hora do treino e na hora do jogo, não é? Porque às vezes nós temos um exercício pensado e aquilo não está a dar porque está demasiado pequeno, demasiado grande, e temos que nos adaptar na altura, adaptar-nos na parte que é o jogo, porque nós tínhamos uma estratégia pensada para o jogo e ele vem de outra forma, o adversário, e nós rapidamente temos que nos saber adaptar. Mas, fundamentalmente, eu queria destacar aqui que acho que nós, treinadores, temos que nos adaptar às novas gerações. No sentido de todos nós sabemos que as novas gerações têm cada vez menos foco atencional e isso acho que faz com que nós, treinadores, nos adaptemos naquilo que é a nossa conversa para com eles. Se calhar, antigamente, nós fazíamos palestras ou refeições de treino de jogo de 1 hora, meia hora, e se calhar agora é preferível fazer 2 ou 3 de 15 minutos. Porque eles, ao fim de 10 minutos, eles e elas já não estão atentos, já não estão a ouvir aquilo que nós dizemos, então acho que nós também temos que nos adaptar um bocadinho àquilo que são as novas gerações, seja em encurtar o tempo das reuniões, seja em outras diversidades que pode haver em contexto de seleção, que eles não podem estar muito tempo sem fazer nada, porque muito tempo sem fazer nada estão agarrados ao telemóvel 2, 3 horas, o tempo que nós lhe deixarmos. E depois também adaptar-nos àquilo que é o futebol moderno, não é? Ou seja, tanto em termos de conhecimento, como estarmos constantemente atualizados àquilo que tem sido a evolução do futebol. Portanto, eu destacaria também um bocadinho daquilo que é a adaptabilidade do treinador. Ok. Muito obrigado, Inês. Passando agora à bola, tu eras um central, creio eu, não era? Mas tinha uns pezinhos. Um central com uns pezinhos assim, tipo meio tijolo, não? Não. Sair a jogar. Mais ou menos, também não era tanto. Então, em primeiro lugar, agora a pergunta dele. agradecer pela apresentação que fizeste, cumprimentar a Inês também. Agradecer o convite, especialmente ao Pedro Sequeira. Eu respondi, foi uma mensagem do WhatsApp, respondi logo, sim, estou disponível. Depois pus-me a ver o painel de quem vinha e eu assim, treinadores de topo do basquete, da natação, do ténis, da ginástica, no futebol o Mister Manuel que ajuda. E assim, bem, mas vou ter que estar à altura. Estava ali a conversar ali ao colega do basquete, preparei uma camisa para trazer, mas estava muito calor de manhã, tive que atirar, vim de t-shirt. Pronto, e vou tentar ser o mais genuíno possível e responder às perguntas que o Walter me vai colocar. Características principais, ou a característica principal que o Walter quer uma. Eu acho que tem que estar sempre ligada com a liderança. Aquele treinador que conseguir inspirar não só os jogadores, mas a sua própria equipa técnica
conseguir motivá-los para algo que ele tem pensado, para algo que ele considera ser o essencial e consiga ter essa capacidade de inspirar os seus jogadores, de os motivar e aqueles que trabalham consigo, acho que está mais próximo do sucesso. Não estou a dizer que ele não tem que ter os conhecimentos táticos e saber um pouco de filosofia e daquilo que fazem parte de todas as características do treino, mas para isso também servem as equipas multidisciplinares que trabalham com ele. Portanto, um treinador que consiga ter essa capacidade de inspirar. E eu, há bocado, quando o Mr. Manuel Cajuda dizia que se fosse treinador atualmente que não ia ter tanto sucesso, ele já não está aqui, mas eu vinha preparado para o contrariar. Eu sei que depois no futebol tornou-se um negócio, se calhar ainda mais que aquilo que era no tempo dele. Eu estou a viver um bocadinho essa realidade e a perceber aquilo que é o futebol profissional. É um mundo muito complicado. E está aqui gente que se calhar sabe bem melhor do que eu. Ele podia não ter o sucesso por isso, mas pelas características que ele tem, pela capacidade que ele tinha de inspirar, pelo menos aqueles que o ouvem, como eu ouvi hoje e como já tinha ouvido noutras situações, essa capacidade acho que é fundamental para quem lidera um grupo, para quem quer conquistas, para quem quer que jovens sigam o caminho que ele quer trilhar. Eu acho que era essencial. E ele tem isso, e portanto eu acho que ele teria sucesso. Depois podia haver outras variáveis que nós não conseguimos controlar, que podiam impedir isso. Muito bem. Temos aqui dois treinadores, aliás, eu também sou treinador, mas tive aqui uma espécie de um desafio. E então fui perguntar ao ChatGPT a mesma questão. A mesma questão. E diz-me isto: se eu tivesse de escolher apenas uma, capacidade de liderança. Porque um treinador pode ter muito conhecimento tático, metodologia do treino, compreender a análise e desempenho, mas se não conseguir influenciar, mobilizar e desenvolver pessoas à sua volta, dificilmente terá sucesso. Então, de facto, a liderança, a capacidade de adaptabilidade, que também está relacionada naturalmente com a liderança, acho que faz todo o sentido. Muito bem, agora vamos entrar aqui na especificidade do trabalho de cada um de vocês neste momento. Uma das coisas que eu ouço muitas vezes dizer é assim: os selecionadores não fazem nada. Não fazem nada, não têm treinos semanais. O que é o microciclo do selecionador? Tem uma vida santa, tem um trabalho concentrado, numa determinada altura. E aquilo que eu te quero dar a oportunidade é, perante esta plateia de treinadores, dizer assim: não, nós temos trabalho. O que é o trabalho do selecionador? Quando existem os estágios, o que é feito, o que é priorizado em termos de trabalho com as jogadoras? Podes defender aqui a tua honra. Nós também ouvimos muito isso, eu também ouço. Quando eu comecei a ir para a Federação, pronto, a minha família não percebe nada de futebol, e então eles diziam que eu ia de férias. Vais de férias porque vais para a cidade de futebol, vais para a França, vais não sei para onde, pronto. E eu, nos primeiros tempos, eu tentei dizer-lhe que não, mas depois desisti. Pronto, disse assim: sim, vou de férias, não se preocupe, eu vou de férias. Férias pagas. Foi um bocadinho assim. Mas a verdade é que nós, como todos os que estão aqui no desporto, nós não temos fim de semana, porque nós vamos ver as jogadoras ao clube, ao sábado e ao domingo, principalmente, porque são quando elas jogam. Durante a semana também, se houver jogos, nós vamos estar lá. Depois, nos períodos concentrados em que nós estamos, nós vamos entre 3 dias a 15 dias de seleção, entre só treinos ou então com jogos com competições. E antes disto, nós temos um trabalho que antecede, que é ver os adversários, depois ver as jogadoras que estão no estrangeiro. Através do scouting, nós temos um departamento de scouting e nos dizem: olha, temos esta jogadora aqui, e nós vamos ver claro que não vamos ao estrangeiro ver as jogadoras, mas temos os vídeos para ver. E depois também participamos muito naquilo que são alguns projetos que a Federação tem, e vamos também às associações distritais, às 22 associações distritais que têm centros de treinos, e nós vamos fazer visitas técnicas a esses centros de treino. E depois, durante os estágios, nós temos o nosso dia, é todo cronometrado ao minuto. Nós temos o pequeno almoço, depois temos a parte das enfermarias, temos a parte das palestras, temos o treino, depois temos ali uma hora de descanso para as jogadoras ao final do almoço. Às vezes elas também têm estudo, temos um professor também sempre a acompanhar-nos, e naquilo que são os períodos competitivos temos apenas um treino por dia. Quando são só observações, temos bidiários. E quando são os períodos competitivos, às vezes é um desgaste muito grande, no sentido, posso-vos dar o exemplo, que nós temos um torneio nas Sub-16 que é em França, e nós em 8 dias temos 4 jogos. Jogamos, treinamos, jogamos, treinamos. E isto é desgaste
em termos daquilo que é atleta, mas por isso é que também o Mister estava a dizer que é mais fácil ser atleta do que ser treinador, porque nós temos que preparar o nosso jogo. Ao fim do nosso jogo temos que fazer a reflexão sobre o nosso jogo, e logo nesse dia temos que preparar o adversário, porque no dia a seguir há treino, pode ser estratégico ou não, para o jogo que vai decorrer logo após 2 dias. E esse é um bocadinho o nosso trabalho em termos de estágio. Claro, depois também fazemos muita observação dos nossos treinos, fazemos reuniões setoriais, reuniões individuais, reuniões grupais, temos depois estas estratégicas também consoante aquilo que nós estamos a achar que é preciso perante o grupo, mas posso-vos dizer que, por exemplo, durante 15 dias eu estou em estágio, eu durante 2, 3 dias não posso ouvir falar sobre futebol, porque são 15 dias a trabalhar de manhã, à tarde e à noite sobre futebol, e eu acho que isto vai bater um bocadinho com o painel anterior, que tem a ver com a nossa saúde mental. Se eu, após isso, claro que se estiver a dar um jogo na televisão ou uma seleção, eu consigo ver, mas se estar naquele momento logo a preparar para o estágio seguinte, acho que não temos frescura necessária para estarmos a 100% ativos naquilo que vai ser a próxima tarefa. Portanto, é desgastante durante os 15 dias, mas também não vos posso dizer que isto acontece sempre. Claro que depois temos períodos em que estamos mais por casa a trabalhar no nosso computador, naquilo que é a observação dos jogadores, relatórios ou projetos que a Federação tem para nós. Ministro, disseste uma coisa, vou tentar procurar que esmiuces um pouco mais. Falaste nas reuniões setoriais, nas reuniões individuais. Por acaso é algo, quando eu passei também pelo futebol feminino do Benfica, que usávamos também bastantes vezes. Podes-nos falar um bocadinho sobre esse trabalho, ou seja, o que é abordado nas reuniões individuais, o que é abordado também nas reuniões setoriais? Sim, isto vai um bocadinho também de encontro a que nós temos períodos congestionados. Nós temos estágios, por exemplo, entramos a uma segunda e na terça-feira já estamos a jogar. Isto acontece. Ou seja, nós temos que priorizar e nós não conseguimos fazer tudo no treino. Apesar de nós queremos, e todos os treinadores acredito que queiram trabalhar tudo, nós não conseguimos. Então temos que priorizar. E às vezes o que é mais prioritário, nós trabalhamos no campo. O que não é tanto prioritário, nós trabalhamos em vídeo. Seja para a equipa, olha, nós queremos que nesta forma estejas aqui, 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 aqui. Ou então, em termos setoriais, olha, estamos com um problema no setor mais defensivo, ou no setor médio, ou no setor ofensivo. Então reunimos aquele setor e falamos um bocadinho sobre aquilo. As questões individuais é se nós estivermos a perceber que uma jogadora está constantemente, eu não quero chamar-lhe erro, mas constantemente se calhar a não estar tão bem posicionada, nós assim fazemos uma reunião individual sobre aquela jogadora. Não fazer, imagino, posso dizer que houve estágios que eu não fiz reuniões individuais porque achei que não valeria a pena. Tive outros que fiz essas reuniões individuais. Mas eu acho que cada vez mais é importante nós trazermos a jogadora para o nosso processo. E não sermos só nós a estarmos ali a dizer isto, porque se nós fizermos perguntas, se nós trouxermos as jogadoras para aquilo que é a nossa ideia, eu acho que nós estamos cada vez mais de conseguir que o processo seja bem feito. E se houver esta reunião em termos grupais, elas têm vergonha de falar, porque têm vergonha de dizer alguma coisa mal, alguma coisa. E se for mais setorial, como são menos jogadoras ali, elas têm e falam, e às vezes falam muito bem, o que também é giro, nós também temos a percepção delas que as coisas estão a entrar de alguma forma, por isso eu acho que cada vez mais nós, nas seleções nacionais, tem que ser muito através daquilo que é o vídeo. Muito bem, obrigado. Bom, já no caso dos treinadores que estão em clubes... Nós trabalhamos, não é? Não há esse problema, não é? Socialmente se reconhece. Aí é o contrário, o treinador diz sempre, não tem tempo, temos pouco tempo para trabalhar. O que é que eu gostaria de perguntar? Como é que tu organizas a tua semana de treinos? Particularidades, por exemplo, se competes ao domingo, se implementas a recuperação à segunda, se é à terça, como é que há a divisão do treino entre aqueles que precisam de recuperar porque jogaram e aqueles que precisam de suplementar com exercícios porque ou jogaram pouco ou não foram convocados? Como é que distribuis também o trabalho tático e o próprio vídeo ao longo da semana? Certo. Primeiro só contextualizar um pouco o que era o clube que eu representei durante 10 épocas e 5 delas na Liga 3. Para quem não sabe, a Liga 3 é uma competição da Federação. À partida devia ser uma competição amadora, né? Que a Federação não organiza competições profissionais, mas não é. É uma competição completamente profissional e havia de facto uma exceção. E posso dizer mesmo que é uma exceção, que era o clube que eu representei. Treinávamos ao fim do dia, tínhamos, esta última época já não tanto, mas tivemos épocas em que tínhamos 80% dos jogadores com outros trabalhos.
Na equipa técnica, eu nunca deixei de ser professor de Educação Física, acumulei sempre as duas coisas. Tínhamos um elemento na equipa técnica, nestas duas últimas épocas também, 3, que era profissional, que foi uma conquista que nós conseguimos no clube, porque sentíamos de facto que nos fazia falta. Portanto, aquilo que eu vou dizer, que a forma como trabalhamos, pode não ser bem aquilo que eu queria, como eu queria trabalhar e como poderia estar mais correto. Portanto, tínhamos de ter estas variáveis todas em consideração. Portanto, os jogos na Liga 3 variam sempre, podem ser à sexta à noite, podem ser ao sábado de manhã, ao sábado à tarde, ao domingo, consoante o Canal 11 tem a ver com a transmissão televisiva, e nós sabemos o calendário normal do mês, 2 meses, mas depois semanalmente há alterações, e aconteceram várias vezes essas alterações. Vamos partir do princípio que jogávamos ao domingo. Jogando ao domingo nós treinávamos sempre no dia a seguir, portanto no mais um treinávamos, fazíamos a libertação miofascial, aqueles que treinaram mais, que jogaram mais, fazíamos a compensação fisiológica para os que não foram utilizados ou que foram menos utilizados, folgávamos à terça, treinávamos à quarta, à quinta, à sexta, e se o outro jogo fosse ao sábado ou ao domingo, mas fosse mais tarde, que acontecia muitas vezes, nós jogávamos às 6, às 7, às 20, se não fosse às 15, nós treinávamos no dia do jogo, optávamos por treinar no dia do jogo. Porque é que não treinávamos, por exemplo, no sábado de manhã, se tínhamos jogo ao domingo? Não treinávamos porque nós treinávamos às 7 da tarde na sexta-feira. Tivemos várias épocas em que tínhamos jogadores que iam de expresso das Caldas da Rainha para Lisboa ainda no final do treino. Portanto, tínhamos que considerar tudo isto. Depois a repartição das cargas pelos dias de treino e a parte das análises. A análise do jogo que tínhamos acabado de fazer era feita logo no treino seguinte. O analista preparava mais ou menos os vídeos, mas é algo que eu gostei sempre de fazer, e a análise do jogo era, até porque os analistas gostam de fazer sempre com aquilo que nós lhes pedimos também, todos os momentos do jogo, e eu gosto de fazer uma análise corrida, do primeiro minuto até ao último minuto, englobando todas as situações que vão aparecendo, e não juntar uma situação que aconteceu nos primeiros 15 minutos e outra que aconteceu nos últimos 15 minutos, mas tem a ver com a mesma ideia que se quer apresentar. Portanto, essa parte ficava a meu cargo, portanto, era mais um trabalho que eu também tinha. A análise do nosso adversário, do adversário seguinte, considerávamos sempre a plataforma, o iScout, os jogos todos, eram analisados 4 ou 5 jogos, o analista começava logo a analisar com antecedência o adversário, mas penso que isso acontece em todas as equipas técnicas, e era apresentado pelo analista. Geralmente o que estava previsto, o que estava planeado nos inícios das épocas, era apresentarmos sempre na sexta-feira, no menos 1 ou no menos 2, mas houve situações em que não o fizemos mais cedo, porque achávamos que o próprio treino ia necessitar que os atletas já soubessem aquilo que nós pretendíamos. Ou seja, só a nossa transmissão do que pretendíamos não era suficiente, eles terem já conhecimento para depois perceberem aquilo que nós estávamos a pedir, fazia um pouco mais sentido. Mas penso que isso também é algo comum a todos. Acho que não há nada, pelo menos é a forma que eu vejo este tipo de situações, não há algo que a gente possa dizer, olha, esta linha é que nos leva ao sucesso. Nós vamos sempre procurando a linha mais correta que nos leve a esse sucesso. Não podemos cometer o erro. Porque estava a ouvir aqui a parte da saúde mental e pensei, se calhar andei lá perto, agora antes de sair em janeiro, andei lá perto disso. Muitas situações semelhantes que eu ouvi aqui, que acabei por passar um pouco também, mas não era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer é que andei a alterar muito a minha linha. Andei assim, e em vez de andar, e se nós andarmos sempre a alterar tudo aquilo que inicialmente prevemos que é o correto, também depois poderá não levar ao sucesso. Com respeito às cargas, tínhamos de ter sempre em consideração também quer os dados GPS, quer a percepção de esforço que os atletas preenchiam,
mas e vale muito. E É a próxima pergunta, não precisas falar agora. Pronto, ia só dizer que a conversa ou seja, as cargas têm muito a ver também com a percepção que nós temos de alguns atletas que já os conhecemos como nossos filhos. E eu tinha lá num plantel, era capaz de ter lá 10 ou 11 filhos, porque eu tive lá 10 anos e tinha lá atletas com 12, 13, 14, portanto mas na pergunta seguinte também poderei depois falar um pouco sobre isso. Para não estar já a questão. Não, eu dou valor ao trabalho que foi feito no Caldas, porque identifico-me, porque houve um ano em que fomos, direi, adversários, eu estava no Pedro Pinheiro, e havia 2 equipas que treinavam à noite. Sim, nesse ano havia 2 equipas. Com a agravante nós treinávamos das 8h30 às 10. Vocês ainda eram mais graves. Ainda era mais tarde. Mas, de facto, havia essas 2 equipas, e vocês acabaram de fazer um campeonato brilhante, e muito bom, e muito mérito também da tua parte. Inês, vou passar agora a bola para ti, está bem? O passo também é um passo curtinho, não vou falhar. A recepção pode não ser muito boa. Mas o meu passo também é um os pés passo já não são os melhores. adocicado. É um passo que leva sempre doce. Bom, vivemos numa era em que recolhemos muitos dados. E eu diria que essa recolha, per si, não é boa nem é má. Portanto, depende da análise que façamos dos mesmos. Por isso pode ser muito bom, como pode ser completamente inócuo. Aquilo que eu quero que me digas é isto. Dados de GPS, dados de PSE, do wellness, de tudo. O que é que vocês fazem com estes dados? Se esses dados têm relevância para o vosso trabalho, mas também se de alguma forma, muitas vezes reduzimos o desempenho do jogador a dados quantitativos sem uma análise qualitativa dos mesmos, não é? E falámos disso também um bocadinho ontem, portanto já percebes um bocadinho a ideia da questão. Certo. Aqui, só para vos contextualizar, nós em sub-15 e sub-16 não temos dados GPS, não temos ninguém na equipa técnica que são os preparadores físicos. A partir das sub-17 até à seleção A temos um preparador físico que trabalha aqui um bocadinho os dados. No entanto, eu acho que os dados por si só não nos vêm ajudar, no sentido de que eu posso ter nos dados que uma jogadora correu 10 km e a outra correu 8, mas se calhar a que correu 8 correu muito melhor do que a que correu 10. Portanto, se eu olhar só para os dados, vai ser muito enganador naquilo que vai ser a minha percepção. Portanto, eu acho que tem que haver aqui muito complemento daquilo que são os dados, daquilo que foi a minha percepção na altura no treino e no jogo, e depois naquilo que foi o vídeo. Porque seguramente nós já tivemos dados, ou tivemos no treino em que nós pensámos, não, pá, elas hoje correram muito, tiveram muitas desacelerações, mas depois nós vamos ver ao dado GPS e efetivamente não foi. Ou seja, acho que se nós conseguirmos complementar estes 3, poderá ser uma boa ferramenta. No entanto, eu acho que temos que saber utilizar. Primeiro que não tem que ser individualizada, não é? Porque volto aqui à parte da distância. A Maria pode correr 8 km no jogo, não é? E a Inês pode correr 10 km no jogo. Não é? E se eu for mostrar só estes dados a elas, a Maria vai ficar chateada, ou eu vou ficar chateada com ela, porque a Maria tem que chegar aos 10 km, como chegou a Inês. E não. Primeiro, porque as posições são diferentes, o esforço é diferente. E se calhar os 8 km para a Maria estão excelentes para a Maria e os 10 km para a Inês estão excelentes para a Inês. Ou seja, nós temos de ter também muito cuidado naquilo que é a nossa percepção dos dados, e por isso é que também há especialistas dentro das equipas técnicas que nos ajudam a perceber isto, mas não olhar só para os dados, só pelos dados. Ou seja, complementarmos e cada vez mais nós também termos estas ferramentas do vídeo e da objetividade na altura do treino para conseguirmos chegar aqui a um bom consenso naquilo que é a melhor performance para todos. Ou seja, no fundo, o que dizes é que os dados em si nunca te vão dispensar a tua análise, a análise dos elementos que trabalham contigo, e esses dados têm que ser naturalmente interpretados à luz de um determinado contexto. Sim. É isso. Eu acho que cada vez mais também a percepção daquilo que foi o treino e de vermos o vídeo, eu acho que também, porque pronto, eu não tenho ninguém que trabalhe GPS connosco, então cada vez mais tive esta competência. Mas eu acho que também temos que privilegiar aquilo que era antigamente, que é o olhómetro, não é? É o olhómetro. Nós percebermos se a respiração daquele jogador já está muito afogante, se calhar ele já está a correr mais. E se calhar não preciso de estar a ver o GPS. No entanto, sinto que naquilo que são as novas tecnologias pode ser uma mais-valia, complementando com tudo o resto. Muito bem. Bola diretamente da Inês para ti. Em relação aos dados, se calhar há aqui dados que eu diria que seriam interessantes. Tu disse, e é verdade, tinhas atletas, e eu conhecia até alguns, que trabalham
e ao final do dia vão treinar em condições difíceis, sobretudo porque quando vão enfrentar adversários que são todos profissionais, treinaram de manhã, à hora em que tu estás a treinar, eles já estão todos a descansar. Portanto, eu acredito que alguns destes dados pudessem ser muito importantes para o teu processo de tomada de decisão. Sim, mas concordo com a Inês, de facto, no que diz respeito aos dados os valores tirados de um jogo, eu não dava tanta importância quanto isso. Dava muito mais importância à análise que se fazia do vídeo e à percepção que tinha daquilo que vi no jogo. Onde nós tínhamos muito em consideração os dados, tinha muito a ver com no trabalho setorial e no trabalho específico de posições. Nós trabalhávamos muito, há uns anos para cá, trabalhávamos muito a especificidade de cada uma das posições, exercícios, por exemplo, só para centrais, só para pontas de lança, só para extremos, ou seja, e estão todos a fazer o mesmo. E não pode haver grandes diferenças, porque estão todos a fazer o mesmo e são todos da mesma posição. Eu estou-me a lembrar porque chamámos a atenção, não era eu que analisava os dados, felizmente o elemento da equipa técnica que era profissional tinha essa responsabilidade e tinha essa valência, e ele uma vez ele apresentava-me semanalmente os dados que ele considerava importantes, e uma vez chamou a atenção para um atleta, um central, mas ele apresentou-me os dados já de várias semanas, em que naqueles exercícios específicos para a respectiva posição, quer a nível de acelerações, quer a nível de volume, era muito menor. E estamos a falar dos poucos que o clube tinha, que era profissional. Pronto, e foi muito importante. Um jogador que até estava há vários anos no clube, e que não acabou, e mesmo com isso, com a chamada de atenção, depois com as reuniões que teve com o próprio treinador, a mostrar-lhe o que me tinha mostrado a mim, que era objetivo, não havia ali grande forma de sair daquilo, acabou por não resultar na mesma, e eu saí em janeiro e ele saiu também 15 dias depois. Mas eu já tinha detectado o problema. Mas pronto, isto para dizer o quê? Os dados são muito importantes, são pormenores. Nós temos uma coisa, ainda tenho a mania de dizer que temos, mas tínhamos uma coisa escrita na porta do balneário, nos pormenores faz a diferença. Quando nós colocámos, isso já foi para aí há 8 ou 9 anos, não tinha a ver com dados GPS, que a gente não tinha, mas tinha a ver com outro tipo de pormenores. Se calhar o que... infelizmente, cada vez há menos, mas infelizmente ainda há jogadores que fumam cigarro, e no futebol isso é muito comum. Portanto, um pormenor era não fazer isso muito menos equipado com o equipamento do clube. Se é para estar no balneário equipado 15 minutos antes, não é 14 nem 13, é 15 minutos antes de começar o treino. Portanto, eram esses pormenores que nós nos referimos. E os dados GPS acabam por ser mais um pormenor, um por maior, cada vez mais um por maior, mas penso que é um por maior quanto mais alto for o nível e quanto mais elementos tivermos para conseguir extrapolar daí todos os dados positivos. Nós procuramos fazer o melhor e retirar daí o melhor possível. Em relação aos jogadores, um dos jogadores que acompanhou o Caldas, já ouviu falar de certeza, que chegou a vida toda no Caldas, o Tomás Militão, é jardineiro de profissão. Portanto, chega ali ao treino muitas vezes com as calças sujas de lama, com as botas. Era o capitão de equipa, um monstro sagrado, como nós o chamávamos. É lógico que os dados GPS dele, para mim, pouco me interessavam, sinceramente. E até porque eu sabia que ele no dia do jogo só não comia a relva se não pudesse. Como jardineiro faz sentido. E foi sentido. É para na segunda-feira seguinte é trabalho, não é? Sim, portanto, acho que esse conhecimento que se tem dos jogadores, a relação que se estabelece com os jogadores, associado depois a tudo o que vem, a escala perceptiva de esforço, sinceramente, a gente tinha os bonequinhos a rir-se, mais triste, hoje estou isto. Eles mostravam-me também, não era uma parte minha, mostravam-me, eu não, com toda a sinceridade, também já estou mais velho, 54 anos, não era algo que eu desse grande relevância.
Muito bem. Walter, deixa eu porque Força. tinha-me parado, tinha na parte de... Nós também temos às vezes uma escala subjetiva e estou um bocadinho de acordo, porque eu vou-vos dizer, eu acho que elas ainda não têm maturidade, estamos a falar em sub-15, sub-16, suficiente para perceber o que é aquilo. E muitas vezes eu recebia os relatórios e tinha uma linha de 4. Toda a gente disse 4. E eu fui vendo aquilo. Ia ter, às vezes, estava um bocadinho mais escondida e eras elas uma para a outra. Olha, o que é que tu deste? Eu dei 4, então também vou dar 4. Ou seja, isto depois também foi participado com a parte da USP e nós achamos que não é tão... Não é que não seja interessante, mas se calhar para este escalão, como elas não têm esta percepção do que é um 3, o que é um 4, se eu estou-me a sentir cansada, se não estou, que aquilo está sempre com as hormonas em alto, elas não sabem esta parte, então nós achamos que também que nesta parte não é tão... se calhar tão importante para nós. No entanto, temos outra parte que é a parte do sono, que elas quando estão connosco em estágio dormem em quartos, então temos a parte do sono, que se dormiram bem, se não dormiram bem, no sentido que às vezes a jogadora no dia a seguir fez um treino menos bom, não é? E se calhar foi porque dormiu mal, ou porque está com dor de costas, não sei o quê. Então temos essa escala que nós nos preocupamos um bocadinho mais do que a escala subjetiva de esforço. A questão do sono, não é? Sim. Alguns aqui já estão a dormir também, que eu estou a ver. Não têm relógio para depois poder fazer essa análise, não é? Do que estão a dormir. Muito bem. Inês, trabalhas com, apesar de serem atletas de formação, são atletas de seleção nacional, têm legítimas aspirações de serem profissionais, num contexto que nunca foi tão favorável ao profissionalismo no futebol feminino, não é? Onde hoje em dia é possível fazerem-se contratos, e eu estou a par disso também, bastante significativos já. Como é que tu trabalhas, como é que tu contribuis para a preparação das tuas atletas, sob o ponto de vista mental, muitas vezes para este salto entre a formação e as séniores, a formação e o futebol profissional, não é? Ou até a possibilidade de hoje eu ser selecionada e amanhã não ser. Que tipo de trabalho é que vocês fazem, que tipo de cuidados é que têm neste sentido? Vou-vos sincera, a parte mais difícil é esta, é a gestão de expectativas das jogadoras. Porque elas, quando chegam a nós, daquilo que é a nossa percepção, são as melhores no momento, mas às vezes as melhores no clube depois não conseguem expressar essa qualidade naquilo que é o contexto internacional. E um bocadinho que nós tentamos conversar com ela, é muito à base da conversa, e também temos uma psicóloga de apoio às competições e a nós às federações, e aquilo que eu tento transmitir com elas é que primeiro os contextos são diferentes, porque no futebol feminino há uma discrepância muito grande daquilo que é o contexto delas no clube, e quando falo em contexto, a intensidade de jogo, de elas têm que resolver as coisas, não têm que resolver as coisas, por exemplo, a jogadora no contexto de clube, se calhar não tem tanto que defender, porque sabem que as outras adversárias não chegam lá. E no contexto da seleção isso já não acontece. Ou seja, elas às vezes chegam a nós e choram, não tenho problema nenhum em dizer isto, no sentido de, mister, eu não percebo. Então eu no clube consigo fazer as coisas, consigo fazer golos, consigo ser a melhor jogadora. Chego aqui à seleção nacional, eu não consigo, mister, o que é que está a passar? Aí é um bocadinho esta conversa que elas cada vez mais têm connosco, porque primeiro elas não estamos com uma geração que elas não sabem lidar com o erro, não sabem lidar com o não, porque se eu tiver às vezes uma conversa individual com a jogadora, só às vezes ter ali alguma comportamental que eu não estou a gostar e vou só chamar a atenção, eu estou a dizer a primeira palavra e a jogadora está a chorar. Ou seja, elas não estão habituadas a esta confrontação. E é uma dificuldade que nós temos e que eu tenho em termos de treinadora, que é como gerir esta emoção naquilo que é o contexto de seleção nacional. Porque temos muito pouco tempo para voltar a que ela esteja a 100%, porque amanhã já tem o jogo. E é muito à base da minha experiência fraca enquanto jogadora e enquanto treinadora, mas é muito apelar àquilo que os meus pais me ensinaram, os meus professores me ensinaram, e tentar transmitir a elas que o contexto é diferente, que tu hoje podes estar a não conseguir, mas o importante é tu não desistires, e o amanhã certamente vai ser melhor do que aquilo que é hoje. Portanto, é muito à base da conversa. Muito bem. Vala, vou-te colocar a seguinte questão, porque parece-me um bocadinho estranho. Outrora, para não dizer antigamente, assim a malta parece mais velha, tu és mais velho que eu, tenho de dizer isso também, ok? E o que é que acontece? Começavas a jogar nos infantis, nos iniciados, não é? Hoje os miúdos começam a jogar nos traquinas, nos petis, nos benjamins. Portanto, chegam aos séniores muitas vezes com 12 anos de formação, não é? Com muito tempo de prática. E eu, ao falar com treinadores séniores, aquilo que nos é dito muitas vezes é que os jogadores chegam com muitas lacunas, do ponto de vista
técnico, do ponto de vista tático e até do ponto de vista físico. Aquilo que eu te pergunto é, com toda a experiência que tu acumulaste ao longo destes anos, quais é que são as principais lacunas? Se estás de acordo também com esta ideia, qual é a tua visão deste fenómeno? Sim, estou de acordo, mas não é responsabilidade dos treinadores de formação. Eu acho que o processo está... acho que não estou enganado e penso é algo comum a todas as modalidades coletivas, principalmente. O processo está feito para o coletivo, ou seja, o treino está feito para uma equipa. São 22, preparamos um treino para 22 e procuramos muito com o trabalho setorial. Antes falava-se só no grupo, agora já se fala no trabalho setorial. E eu acho que vamos caminhar cada vez mais para o trabalho específico por posições. Já há PTs de treino individualizado para pontas de lança, para centrais. Já há muita gente fora dos clubes e miúdos que entram nisso, principalmente. Até nas Caldas eu conheço. Exatamente, nas Caldas. Já pensei em entrar nisso também e especializar-me mesmo nos centrais. E a pagar bem para ter esse tipo de treinos. Quando nós, e aí estou mais tranquilo porque já procuramos fazer isso. Na minha equipa técnica já há uns anos para cá, ter momentos de trabalho individualizado. Dar um exemplo muito simples que vocês percebem, mesmo quem não acompanha o futebol, mas eu olho para outras modalidades, não sei se ainda está aqui o meu mister favorito do voleibol, que já me fez vibrar 2 anos seguidos, mas já não está cá. Mas olho para o voleibol, olho para o basquetebol e vejo, e certeza que este trabalho é feito. Eles não lançam 3 pontos, faço ideia da quantidade de lançamentos que eles fazem para a repetição que eles têm. E porque é que nós... E acredito que já se faz muito no futebol, mas se nós pedimos, por exemplo, ao ponta para atacar, se o cruzamento é mais largo, para atacar sempre a zona do primeiro poste, e não é a zona do primeiro poste, é à frente do primeiro defesa, faz toda a diferença. Se o cruzamento vem dali, se o nosso avançado aparecer à frente do primeiro defesa, mesmo não toque na bola, vai desposicionar aquilo tudo. Se a gente pede isso e depois chega lá, e eu já virei para vários miúdos que acabaram de chegar aos séniores nessa posição, e eu dizer-lhes isso, mas a bola pode não cair aí. Está bem, mas se tu fizeres isso, vai cair noutra zona de finalização, há de estar lá outro colega. Se nós habituarmos isto e fizermos exercícios de repetição, nem que seja uma vez por semana para centrais, uma vez por semana para pontas de lança, uma vez por semana para jogadores de corredor, extremos e laterais, de certeza absoluta, com um modelo bem definido daquilo que nós queremos, porque se eu quero, por exemplo, que os meus centrais batam logo na frente, eu não vou estar a trabalhar para haver jogo interior e para eles acertarem ali umas portazinhas 20 ou 30 vezes por treino, se eu quero depois no jogo que eles ponham mais longo. Ou então o contrário. Portanto, dentro daquilo que está definido para uma equipa, isso tem que ser um modelo de equipa e não de equipa sénior, um modelo que se quer para a formação. Numa seleção acho que é bem possível se fazer isso. Eles já vão chegar com menos lacunas, tenho a certeza absoluta, porque nós próprios notamos isso com o pouco trabalho que conseguimos fazer, porque logicamente não podemos em 4 ou 5 unidades de treino, ou temos 4 ou temos 5 unidades de treino por semana, não podemos despender um grande tempo para isso, mas depois também devemos despender para termos treinos de esquemas táticos, também temos, e depois a parte estratégica fica fora. Mas se tivermos isso, quando ele chegar a sénior, já tiver desde os iniciados juvenis, porque antes disso, concordo muito com aquilo que se falou há bocado da especialização precoce, eles têm que passar por todas as posições e conseguirem ter o máximo de experiências. Eu sei que estou a fugir um bocadinho ao tema, mas se um ponta de lança já tiver jogado vários jogos a central, de certeza absoluta vai perceber melhor como é que o central está a marcar. E o contrário igual. Mas isto pode-se fazer nos sub-13, nos sub-12, penso eu, é uma opinião pessoal. Muito bem. Estavas a falar, e vou passar a bola à Inês, mas contextualizando com aquilo que tu disseste, que é, hoje há um treinador quase para a defesa, para o meio campo, para o ataque. E eu lembro que quando comecei a praticar futebol, o meu treinador
era o técnico de equipamentos, levava as bolas, era o treinador principal, era o preparador físico, ainda fazia uns remates ao guarda-redes, portanto, era o one-man show. Hoje, vocês têm uma equipa técnica à vossa disposição, uma equipa multidisciplinar, em que cada um, muitas vezes, tem valências diferenciadas e que oferecem qualidade ao processo de treino. O que é preciso, não é? Liderar, supervisionar este trabalho. Portanto, como é que se trabalha, enquanto líder, num contexto de uma equipa multidisciplinar? No nosso contexto, nós temos o treinador principal, temos treinadores adjuntos e temos o treinador do guarda-redes. Por norma, somos 4 na equipa técnica, depois temos alocado também o videoanalista. E eu acho que, fundamentalmente, nós temos que confiar nas pessoas que estão na nossa equipa técnica para conseguirmos delegar. Eu acho que cada vez mais temos estes recursos e eu acho que se temos estes recursos, nós temos que conseguir aproveitá-los. No sentido que, se calhar, no meu tempo, quando eu estava nos escalões mais de base no masculino, eu dava os aquecimentos, eu dava a parte principal, eu dava bolas paradas, chegava ao jogo, eu fazia também tudo. E eu acho que isso também desgastava aquilo que era um bocadinho o treinador, em que chegava à altura do jogo, em que tinha que tomar decisões e, se calhar, não estava 100% fresco. E acho que isto, cada vez mais, com esta equipa multidisciplinar, eu acho que conseguimos chegar à altura do jogo e estarmos, se calhar, 100% focados naquilo que vão ser as nossas decisões, porque as nossas decisões vão ser naquele segundo, assim como são as decisões do jogador. E neste momento posso ter um treinador adjunto que está mais virado, se calhar, para as bolas paradas, chega ao momento das bolas paradas e eu já não estou tão focada nisso, né? Porque já deleguei a ele e, claro, em parceria sempre comigo, mas ele fica focado nisto e até porque também, já acho que foi um painel também que falou que acho que também é importante o jogador não estar a ouvir sempre a mesma voz, porque eles ficam cansados. Eu acho que se conseguirmos ter um treinador para a bola parada, um treinador para o momento defensivo, um treinador para o momento ofensivo, em parceria sempre com aquilo que são as nossas ideias, eu acho que é uma mais-valia para qualquer equipa e para qualquer desporto. Eu acho que às vezes a dificuldade que nós temos é o confiar e o delegar essas funções. E vai um bocadinho ao encontro, eu vou devolver a mesma questão, mas vou ainda ao início, que é a construção da tua equipa técnica. Não é? Já várias vezes tive a oportunidade, em trabalhos, de inquirir treinadores e perguntar assim, como é que escolhes a tua equipa técnica? Se é, em primeiro lugar, em função dos conhecimentos técnicos que essa pessoa pode aportar, ou se primeiro há a dimensão humana. Vou começar por aí, primeiro pela questão. Como é que tu constituis a tua equipa técnica? Olha, ou se treinas com os que aparecem? Já fiz eu, ao longo destes 10 anos, tive sempre um elemento comigo, foi do primeiro minuto ao último minuto, teve sempre comigo. Houve outros que tiveram 5 anos, 6 anos e uns foram trocando, mas sem chatices nunca com ninguém. Uns, felizmente, uns deram o salto para coisas melhores. E lembro que teve um preparador físico, o Felder, uma vez veio roubar para o ténis, e tinha um analista que este ano foi para o Estrela Amadora, depois para o Farense. Tive um treinador adjunto que foi para o Casa Pia, que agora é o treinador principal. És um formador treinador. Agora é o treinador principal do Caldas, veio substituir. E tive vários, mas e escolhi muitos pela competência. Foram indicados por alguém, uma pequena entrevista, uma conversa entre mim e ele, para ele me conhecer a mim, para eu tentar conhecer a ele. E depois ficava a trabalhar connosco. Mas, se queres que diga com toda a sinceridade, a parte, o termos ao nosso lado um amigo, um irmão, aquele que a gente nos momentos difíceis sabe que está sempre connosco, vale mais que qualquer conhecimento. Se nós conseguimos juntar as duas coisas, pá, ótimo. Pá, infelizmente, com exceção de uma situação ou outra, acho que conseguimos juntar. Eu sou apologista de grandes equipas técnicas, e não é para dar trabalho, porque a gente também não pagava, o Carlos também não pagava muito, não era, ninguém saía dali rico, mas sou apologista porque acho que há muitas coisas para nós fazermos. Eu tinha 6, mas cheguei a ter 7, e cheguei uma vez a ter 8, éramos 8 no total. Estes últimos anos tínhamos 6, portanto tínhamos um preparador físico, um mestrado em Fisiologia, trabalhou muitos anos na Federação Portuguesa, dos poucos em Portugal com
a área dele é mesmo o terreno de guarda-redes, ele teve 5 anos na Federação e é dos poucos que o goalkeeping há. Pronto, mas é um grande amigo e felizmente também está num contexto profissional agora. Depois tínhamos um analista, tínhamos um treinador adjunto de campo, aquele que comigo fazia a maior parte dos exercícios e que os aplicava aos atletas. Tínhamos um treinador adjunto só para os esquemas táticos e tínhamos um treinador de guarda-redes. A particularidade de todos é que todos somos treinadores de campo, todos estamos no campo, a véu filma os treinos e todos estamos no campo, todos temos funções. O difícil, no nosso contexto, era muitas vezes, eu já vi aqui pessoal que trabalha de forma extraordinária, mas também tem tempo. O mais difícil era mesmo isso, era as nossas reuniões pré-treino, que às vezes o treino era às 6h30, tinha adjuntos que trabalhavam, saíam às 6, quando o treino era às 7, o treino era às 7, a gente combinava às 6 e eles chegavam só às 6h30. Quando passámos o treino no ano passado para às 17h30, porque à partida achávamos que todos conseguíamos, tínhamos alguns a chegar às 17h15, 17h10 e não conseguimos preparar essas coisas, portanto nós optávamos depois por colocar as coisas na nossa plataforma e a nossa unidade de treino é assim um bocadinho diferente, era um bocadinho diferente, tem o nome do treinador e logo aquilo que ele tem que fazer no treino, porque muitas vezes nós não tínhamos tempo para conversar. Portanto, sabíamos que ele ia ler e quando chegava ao treino já sabia aquilo portanto, o que nos faltava mesmo era esse contexto profissional. O resto, mais um analista, acho que encaixava perfeitamente, o trabalho é demasiado, temos demasiadas coisas para pedir a um analista, um vídeo individual de um atleta, olha, agora faz-me só qualquer coisa para a linha defensiva que a gente parece um zigue-zague, um aqui, outro ali, temos que alinhar isto, arranja-me aí dos últimos jogos um vídeo só da linha defensiva, tanta coisa que eu não posso pedir a alguém que também tem o seu trabalho e que depois ainda tem que fazer isto, e pedimos só o essencial. Portanto, mais um analista, mais um elemento para os esquemas táticos, um para ficar com a parte defensiva, outro para ficar com a parte ofensiva. Depois o treinador principal com o outro adjunto preocuparem-se mais com a parte tático-estratégica e pedimos dividir entre nós a parte ofensiva, a parte defensiva, apesar de eu como treinador gosto de meter o bico nas duas, mas se calhar tinha que separar. Mas sim, as equipas têm cada vez, e com esta parte agora que eu falei há pouco, daquele treino específico de posições, eu acho que no futuro, e Deus queira que sim, para nós todos os treinadores, especialmente aqueles que andam na área do futebol, e há muita gente a ganhar bem no futebol, no futuro as equipas técnicas vão ter ainda mais elementos. Muito bem, isto é futebol, eu já estou a sofrer uma pressão, mas neste caso é vindo da bancada, da Carolina. Vai-se abrir um espaçozinho agora a questões, mesmo aqueles que estiveram a treinar cabeceamento o tempo todo, podem colocar agora questões, está bem? Foi treino de cabeceamento, é treino individual, hein? Houve aí malta a treinar cabeceamento, mas exímio, faltou a bola só. Vamos lá, malta, não tenham vergonha, colocar questões. Eu sou o presidente, se não colocar nenhuma questão, vou ficar um bocado triste, colocou nos painéis todos. Portanto, vou sentir uma certa discriminação ao futebol. Questões técnicas, não é? É mesmo uma questão, hein? Não, eles portarem mal vão a pé para Lisboa, que foi o que os trouxe. É uma questão. Força. Olá, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Ricardo França, sou estudante em Ciências do Desporto. Tenho questões distintas para cada um de vós. Nomeadamente para a Inês, eu gostava de saber como é que é feita a liderança das melhores atletas de formação e como é que é feita as expectativas parentais, uma vez que elas já estão na Seleção Nacional Portuguesa. E para o Vala, gostaria de saber como pai, certamente deve o ser, e treinador, como é que interpreta o impacto parental no desporto jovem? Posso começar? Eu vou ser sinceros, a parte dos pais nós não temos tanto contacto, no entanto temos os problemas é com os clubes, é com o coordenador e é com o treinador, ou pelo menos os problemas que nós temos com os pais não chegam até nós e ficam se calhar na coordenação ou na direção.
Mas temos esses problemas com os clubes, porque os clubes querem pôr todas as jogadoras na seleção, só que nós temos as decisões que nós temos que escolher. E agora, se calhar, vou ser sincera, se calhar já fui injusta com algumas, mas são tomadas decisões que nós temos que escolher, aquelas que nós achamos que são as 22 melhores no momento, e não quer dizer que sejam as 22 melhores a nível, a nível nacional, porque às vezes há uma jogadora que até é melhor do que a outra, mas para aquilo que a seleção ou para aquilo que aquela equipa está a precisar, ela não consegue entrar nesse contexto por diversas razões, seja em termos físicos, seja em termos estéticos, táticos, por não estar no melhor momento. Pronto, existem muitas razões, se calhar, para nós acharmos. Isto às vezes não é fácil de explicar ao clube, porque o clube é então, mas aquela que é a nossa melhor jogadora não vai, e aquela que é a segunda linha não vai, pois, mas se calhar eu preciso mais de laterais direitas do que médio centro. Portanto, eu tenho que chamar a lateral direita do que a médio centro, porque encaixa se calhar melhor naquela ideia de jogo, ou porque vou ter jogos contra a França, a Alemanha, e não vou ter com o país de Gales, vou estar mais tempo a defender, portanto, para aquele período competitivo vou ter que se calhar chamar os jogadores um bocadinho mais defensivas, e se calhar para outro contexto competitivo, que é um país de Gales ou um Marrocos, que eu sei que vou ter muito mais bola, se calhar vou chamar outro tipo de jogadoras. E isto às vezes não é fácil nós transmitirmos isto àquilo que é os clubes. Portanto, o contacto dos pais nós não temos esse contacto direto, mas temos um problema com a parte do clube e com a coordenação do clube. Força. Eu, como pai, acho que sou um exemplo. Tenho um filho com 15 anos, que é juvenil no Caldas também. Tive uma filha que foi ginasta, há bocado estava a ouvir aqui a colega treinadora da ginástica, e estava a viver um bocadinho tudo o que passei com ela, que ela já deixou. Também foi era ginástica de trampolins, foi a 2 campeonatos do mundo por idades, e passei muito essas horas de treino, e nunca me meti em nada. Mas eu e a mãe está ali atrás também, nunca os treinadores, se tivessem todos os pais como este, não teriam esse problema nenhum. Mesmo no meu filho, que é do futebol, nem me arrisca, se calhar não, de certeza, a comentar muito do jogo, que ele diz logo: tu não és o meu treinador é o X, portanto tu não te metes nisto. Depois às vezes é que me pede uma opinião, e quando ele me pede a opinião eu digo-lhe, mas vivo isso com muita tranquilidade. De facto, e a tua pergunta ia nesse sentido, de certeza, assiste às vezes, e o futebol é pródigo em situações que de facto não são exemplo. Mas também já há bons exemplos, e eu sei que realçamos sempre os exemplos maus que vêm do futebol, de pais, mas também já vivi muitos bons exemplos como espectador, de coisas boas, de jogos muito decisivos, de traquinas e benjamins, que aquilo está tudo ali a vibrar, e no fim os pais estão todos juntos e os meninos vêm todos cumprimentar os pais, e acho que está a mudar um pouco, e acho que nós também somos responsáveis por isso, nós treinadores, e como treinadores, é como disse há pouco o Fellner e o painel dele, os pais para muitos esportes são fundamentais, e temos que saber também conviver com tudo isto, e saber gerir os filhos e gerir os pais, e também não entrar em conflitos por tudo e por nada, mantendo sempre a nossa posição. Mas acho que está a mudar um pouco, espero não estar enganado, está a mudar um pouco aquilo que há uns anos era ver um jogo de futebol de infantis ou de iniciados, que eram às vezes coisas completamente ridículas. Boa, pressão agora veio do meu lado esquerdo, do vosso lado direito. Também já tenho aqui os números a vermelho. Agradecer aos nossos 2 convidados. Foi, de facto, muito prazeroso este momento de partilha, e pedir também uma salva de palmas para os 2. Obrigado. Muito obrigada aos 3. Peço também então à Rosário, nossa relatora do Conselho Fiscal da Confederação de Treinadores, para entregar umas lembranças da Confederação e tirarem ali a fotografia de grupo,